fantásticas. Queria que tu fizesse um brainstorm do que tu vê no futuro aí, Rogério, e depois o Nicolas. Olha só, eu sempre procuro enxergar no ponto de vista do cliente, tá certo? O quanto que esse negócio pode e vai motivar o cliente ao consumo. Então, quando eu vejo, por exemplo, as decisões que a Anatel está fazendo, ou a própria discussão que as grandes operadoras fazem, no ponto de vista interno, eu até compreendo pela matemática, pelo custo que é uma operação, né? Pelo custo que a gente sabe que é cada vez mais investimento de infra, cada vez mais envolvimento para fazer alargamento de banda, enfim. Mas como cliente, aí é o que o cliente espera. Cada vez mais a gente está falando de um cliente conectado, que cada vez mais vai querer ter as suas experiências, como o Nicolas falou, envolvidas pela conectividade. Ela vai estar cada vez mais dependendo de nós que estamos lá provendo esse acesso. E quando a gente pensa em fazer uma limitação disso aí, a gente está pensando em tirar as experiências das pessoas. Aí, consequentemente, se a gente se movimenta contrário a isso, é o risco que nós temos de ser ir deteriorando no mercado com o tempo, se a gente ir nessa linha de tirar isso, de ficar limitando os nossos clientes com relação a isso. A internet das coisas me parece que vai ser um negócio fora do imaginável nosso. Ontem a gente discutiu no jantar que a quantidade de coisas capazes de se envolverem com conectividade é tão grande que nem nossos clientes ainda sabem. E talvez nem nós sabemos o quanto podemos conectar com as coisas. Mas a automação, as experiências, tudo aquilo que a gente quer fazer está ligado a isso. Portanto, Luciano, concluindo, eu vejo no ponto de vista do consumidor que, além de ser o provedor para isso tudo, nós vamos ser os estimuladores para essas realidades. Nós é que vamos estimular os clientes a consumir cada vez mais conteúdo, cada vez mais informação dentro da nossa banda. Eu concordo, e houve uma reação até desproporcional de parte da sociedade aí quando foi anunciada a tentativa de entrada das franquias de tráfego. Eu achei que, sinceramente, não ia ser dessa forma. Até a gente posicionou a Internet Sul de uma maneira neutra. A franquia, desde que usada com respeito ao consumidor, aí, é uma coisa que até coíbe abusos. A gente até pode entrar nesse mérito aí. Não sou, como associação e nem como consumidor, também contra elas, né? Mas eu não posso ser a favor, como sociedade, quando o país tem aí 2 milhões de usuários de EAD, né? O país tem gente que quer ver televisão pela internet. Nós estamos falando aí em 100 milhões de medidores de luz conectados na internet, 20 milhões de automóveis conectados na internet nos próximos 10 anos. Isso aí são só alguns exemplos do que vai acontecer aí, os veículos conectados à internet, os eletrodomésticos, enfim, vão precisar de muita rede, né, e muita coisa disso aí. Aí essa medida vem na contramão, né, do que a sociedade está propondo, que é abrir. Então, a Internet Sul, eu como presidente fui muito requisitado, até tive que fazer apresentações e coisas sobre isso, mas a entidade não é contrária à franquia, desde que haja um respeito ao consumidor. O que me pareceu um pouquinho foi uma falta de respeito na maneira de colocar as coisas da parte do Grupo América Móveis, do Grupo Telefônica, e houve também, além de uma falta de respeito, as franquias eram muito baixas, né? A franquia de 10 megabits era 30 GB, né? 30 GB são 10 horas de YouTube, 5 filmes, é muito pouco, né? Então realmente o pessoal acho que exagerou na mordida, né? E aí provocou uma reação quase que desproporcional aí da sociedade, tanto que a Anatel até suspendeu esse negócio. Então eu vejo um futuro aí bem... uma queda de braço bem grande, assim, que nós como provedores aí vamos assistir isso aí de fora, vamos ganhar nosso dinheiro comendo um mingau pelas beiradas. Os que praticam, ótimo, os que não praticam, também ótimo, né? Então eu acho que nosso papel é assistir isso aí de fora. Vou dirigir a pergunta para o
para o Nicolas aí, né? Tu acredita aí no mercado de celular e móvel a partir dos provedores, como já é na banda larga fixa hoje, ou não? Olha, cara, isso é complicado. Eu vou até, de novo, pegar carona no que o Rogério falou. Foi muito legal ter feito a palestra antes da minha, porque os conceitos são os mesmos, né? Mas tentando usar o foco do cliente, não o foco no cliente, o que eu acho? Eu acho uma coisa, o usuário vai ficar puto. É isso que eu acho. Resumindo bastante. E aí eu queria até aproveitar, e fazer uma enquete rápida aqui, pessoal. Quem no seu provedor tem a intenção, ou já faz, ou nos próximos 12, 24 meses, tem a intenção de criar franquia? Só para eu ter uma ideia, por favor, levante a mão. Limitar o acesso à internet por franquia. Então, eu acredito que, observando o momento de mercado que a gente vive no Brasil, e momento de mercado a gente tem que levar em consideração também os fatores políticos, econômicos, né, que tem um monte de coisa acontecendo, eu olho com bons olhos a questão da franquia pelo seguinte motivo. Eu acho que isso vai ser uma excelente oportunidade para os provedores regionais. Principalmente aqueles que não têm a intenção de fazer a franquia, como a gente concluiu aqui que são a maior parte de vocês. Né? Eu observo que com movimentos como esse, eles tendem a cada vez mais aumentar o share dos pequenos provedores, aumentar a fatia de mercado, a participação de provedores regionais, em contrapartida à redução da fatia de mercado das grandes operadoras. Eu acredito que isso vai acontecer. Mas só vai acontecer se vocês forem espertos o suficiente para usar isso a favor de vocês. Esse é o momento de fazer propaganda, de fazer vídeo, etc. Falando, pô, eu tenho internet limitada aqui, eu sou uma empresa justa e respeitosa com o meu consumidor. Diferente de todos esses caras aí que estão, né, um pouco se lixando do que o consumidor acha ou deixa de achar. Perfeito? Então, no futuro, o que eu acredito? Olha, futuro assim, pensando 15, 20 anos para frente, eu acredito, tá? Posso estar errado, mas eu acredito que a internet vai ser uma coisa que nem energia elétrica. Ou seja, a partir do momento que a infraestrutura estiver disseminada no país por parte de muitas empresas, né? Uma pulverização do mercado em um número maior de players, eu acredito que a gente vai ter uma infraestrutura tão boa, pessoal, que o diferencial, olhando para o produto, somente para o produto, vai deixar de ser a quantidade de internet, a banda, 10, 15, 20 MB, e sim o uso. Eu acredito que no momento próximo, no futuro talvez não tão próximo assim, a gente vai cobrar isso como cobra energia elétrica, que é como? Por uso, né? Você não tem uma energia elétrica de 5 megas ou de 5 kV, né? Não, você vai cobrar de acordo com o que você usa. Partindo daqueles princípios sociológicos da economia líquida, né? Que a gente tende cada vez mais a ser flexível. Não é à toa que tudo que é empresa de tecnologia que vende hosting, Amazon Web Services, até cloud, indo para Windows Azure, etc., os caras cobram de uma forma muito flexível, de acordo com o que você usa. Então é isso que eu acredito que vai acontecer mais para frente. Mas agora não é o momento. Eu passo o bastão para vocês, senhoras e senhores, para que vocês utilizem isso para o negócio de vocês. Eu acho uma ótima oportunidade. Bom, a minha opinião sobre isso, acho que é um fator bem claro que as grandes operadoras deixaram à mostra que hoje tem uma ineficiência para atender esse mercado. Então eles, perante a Anatel, alguma forma de regulação, traçaram algum muro que é hoje um delimitador de atendimento deles. E isso é um campo gigantesco para a gente usufruir e ganhar. É bem o que o Nicolas estava comentando, que é modelando isso como uma melhoria do que as grandes hoje já oferecem. Os provedores fazem isso, entregando fibra na casa do assinante, ou levando redes para zonas de difícil acesso, e hoje não limitando o tráfego, trazendo outros produtos. Isso é essencial. Isso mostra a clareza do segmento, mostra a oportunidade de crescimento, e lógico que tem que ser investido isso com mais ênfase, tanto no marketing quanto na característica de venda aí de todas as empresas de vocês. Acho de uma forma bem simples que as grandes operadoras hoje não estão investindo ou não têm a capacidade de investimento. Se a gente somar tudo, os provedores ou no Brasil ou só vamos levar aqui para a região sul, né? Só o pessoal que está hoje, né, dentro da Internet Sul, a capacidade de investimento que a gente tem, unificando aí, quantidade de acessos, pontos óticos, redes óticas, elas vão muito além do que investimentos pontuais de operadoras como o Vivo, como o Grupo da América Móvel ou qualquer outro grupo. Então, isso aí é um fator importante de vocês analisarem. Muito a relação que eu comentei com vocês ali de focar as ações, de repente não nos CAPEX de infraestrutura, mas focar ações de venda e de produção e utilizar essas ferramentas que os grandes estão deixando aí de mão beijada para o segmento. Então, isso está sendo bem claro. Acho que esse posicionamento aí da Anatel foi para resguardar eles e veio como uma ajuda muito grande para o nicho de provedores de internet no Brasil.
Eu tenho uma pergunta aqui, pode ser, Luciano? Vontade, Fábio. Até para o pessoal da mesa, mais a respeito do marketing mesmo. O Facebook, o que é, para que serve, como que o pessoal de provedores tem lidado com isso, que me parece um pouco estranho ainda, apesar da gente viver disso, estar nesse meio, o lidar com isso ainda é um mistério. Bacana. Como é que é o seu nome, desculpa? Fábio. Eu vou falar para o Fábio e vou falar para todo mundo. Pessoal, provedor hoje em dia realmente não sabe usar Facebook, certo? Tem potencial cliente na frente da sede do provedor que não conhece, que não sabe. Então, assim, como que eu vejo o Facebook? O Facebook é uma alternativa interessante para aquelas empresas que, primeiro, tem pouco orçamento para gastar em marketing, tá bem? E segundo, para aquelas empresas que estão dispostas a abrir a cabeça e fazer coisas diferentes. Por exemplo, num cliente meu, inclusive coincidentemente é o mesmo do vídeo, a Diretrix, a gente fez uma campanha no Facebook que deu muito resultado, que foi a seguinte: a gente fez uma postagem lá patrocinada e era uma campanha de lançamento de fibra ótica na cidade deles, tá bem? O que aconteceu? A gente pediu o seguinte pro pessoal, postou lá no Facebook: chegou o hashtag Fibra Diretrix em Urubici. Comente, abre aspas, eu quero hashtag Fibra Diretrix na rua X, bairro X, fecha aspas, e garanta disponibilidade na sua rua. Perfeito? E a gente colocou lá o seguinte, dizendo para os caras, botamos no final, né? As ruas com mais comentários receberão prioridade. O que aconteceu? Os vizinhos, um cara ia lá e compartilhava, né? Postava lá no Facebook, eu quero hashtag Fibra Diretrix no bairro X, bairro Y, rua Y. Só que esse cara tem o Joãozinho e a Mariazinha, que são vizinhos dele, no Facebook. E aí o vizinho dele foi lá e viu no Facebook aquilo acontecendo. Pô, o cara comentou lá, né? Sabe, seu amigo Zezinho comentou isso. Vocês já viram isso no Facebook? Aparece lá, né? Então, os vizinhos, eles ficam sabendo. E aí, por exemplo, se você quer vender uma fibra ótica, olha que maravilha. Você está prospectando potenciais clientes todos numa mesma região, numa mesma rua, cara. Que quando você fibra a rua, você fibra a rua inteira, né? E no patrocinado ele pula para 80%. Então, e aí, agora indo além. Facebook também você tem que saber usar e tem alguns dados importantes. Por exemplo, o Facebook, quando você compartilha uma postagem orgânica, sem pagar nada, ela vai aparecer para até 16% dos seus amigos ou pessoas que curtiram, no caso de uma página, tá bem? Isso aí tem no manual de anunciante do Facebook. Mas, porém, se você paga, se você patrocina essa postagem, gente, por favor, essa campanha a gente fez, patrocinava R$20, teve lá 80, 100, 120 comentários, assim, em questão de uma semana, certo? A publicação ela foi exibida para mais de 15 mil pessoas por R$20. E todos o público na cidade do cara, muitos em regiões próximas. Toda a cidade. Toda a cidade, Exatamente, tem o quê? 13 mil pessoas no BC? A gente conseguiu exibir para a cidade toda em menos de uma semana, por 20 pila. Uma estratégia criativa, né? E aí quando você paga, a audiência que vê isso no Facebook, ela vai de 16% dos seus amigos ou pessoas que curtiram, fãs, né? Para no mínimo 80%. Então já começa em 80% para você pagar R$10, R$15 a mais. Então o Facebook é uma coisa que vale a pena, tá? O provedor ele só tem que saber usar. E tem que saber usar também aquela situação onde o cliente foi lá e meteu o pau em você no Facebook. Tem que saber usar. Isso é uma oportunidade muito legal. Que muito provedor me pergunta, Nicolas, o cara foi lá, me xingou de tudo, xingou até a minha avó, né, o cachorro, o sobrinho, todo mundo. O que eu faço? Cara, vai lá e responde o cara. Pede desculpas. Publicamente. Mostra que você é humano. Nicolas, mas o problema não foi na minha rede, foi na wireless do cara lá. Não interessa. Naquele momento o que interessa na rede social é o quê? É que as pessoas vejam que você é humano, que você assume seus erros e, mais importante, que você está disposto a fazer de tudo para deixar o cliente satisfeito. Inclusive ir lá pedir desculpas e agir em cima daquilo quando necessário. Tá bom? Posso dizer, acho que o Guilherme concorda comigo, que a pior coisa no Facebook é o silêncio. Vai lá na casa do cara, grava o vídeo que tu foi, faz o cara falar que agora está funcionando e patrocina esse link. Isso aí vai estourar 15 mil pessoas numa cidade que tem 13 mil habitantes. Imagina, toda a cidade viu. No momento que vocês souberem usar o Facebook organicamente e também patrocinadamente, vocês vão aparecer para toda a cidade. Muitas vezes o vizinho de vocês não sabe que vocês vendem rádio, vendem fibra, vendem esse tipo de sistema. Quando vocês tiverem, quem tem a licença aí do LTE, vocês vão ter um produto de massa que praticamente funciona em qualquer lugar, né? Vocês vão ter que fazer propaganda semanal em qualquer lugar. Vão fazer AdWords, vão fazer Facebook, vão fazer YouTube, vão fazer coisas regionais, coisas que atendem. O legal desse tipo de propaganda segmentada é que tu atinge só quem precisa, só quem tu quer, né? Tu vai anunciar na Globo, ótimo, tu vai gastar um monte de dinheiro e tu vai pegar todo mundo, mas às vezes o vizinho do teu lado não vai estar vendo a novela na hora que tu quer.
Né? E o Facebook não, ele vê no dia que ele entra, na hora que ele entra, quem pagou para ser exibido. Então é muito interessante sobre essa ótica, o provedor regional se aproveitar disso aí, respondendo a tua pergunta, para fazer. A única coisa que é perigosa no Facebook é o silêncio. O cara faz um barulho e cai fora. Não pode fazer isso. Entrou, entra e fica lá. Posiciona a tua empresa lá para sempre. Ou então é melhor nem entrar. Acho que nós vivemos isso, né? No decorrer do período, eu já salvei 2 situações de marketing já, e faço venda pelo Facebook. Um colaborador meu, ele é muito forte nisso, e ocorreu esse fato aí, de tu vender e aí dá lá no meio das vendas, pô, mas eu parei de vender em função disso, vamos responder, vamos reverter, e o silêncio é um problema sério mesmo, e a gente vê isso em inúmeros casos, né? Nós calamos, sabemos que não é verdade o que aquela pessoa nos acusa, e acaba nós dando um revés ainda muito melhor, e ainda fazendo uma propaganda gratuita, porque isso, quando incita a coisa, né, pessoal, quando aquilo é agitada, e se nós conseguirmos sair por cima da situação, acho que nós temos lucro com isso. Eu vou inflamar um pouquinho essa discussão no Facebook, porque eu entendo o Facebook como um canal de comunicação também. Tá certo? Ele pode virar saque, ele pode virar canal de comunicação. E aí me preocupa algumas coisas. Primeiro, as pessoas que estão preparadas para estar fazendo esse relacionamento com o cliente através da mídia social. Segundo, o tempo da resposta. Porque o Facebook, se você tiver um tempo, e aliás, vamos antes disso, quem escolhe a forma de se comunicar com a empresa não é a empresa, é o cliente. São os nossos clientes que escolhem o jeito que eles querem falar conosco. Se nós temos um canal de exposição que se chama Facebook, e ele gosta mais de falar de Facebook, ele vai falar pelo Facebook. Se nós temos um saque, um 0800, e ele gosta de ligar, ele vai ligar. Né? Se ele gosta da visita, ele vai visitar. Aí nós estamos falando da neurolinguística, né, que é do auditivo, do sinestésico, do visual, do caramba 4. Mas eu acho que assim, esse é um detalhe cuidadoso que nós temos que ter para não piorar a situação. Se a gente tem um canal de Facebook voltado com uma estratégia de marketing positiva, proativa, além de que profissionalizada. Quando eu falo profissionalizada, é no sentido de ter um jornalista para garantir o conteúdo, para que esse conteúdo tenha nexo com oferta, tenha nexo com o mercado, que a informação tenha coerência. Tá certo? Segundo, que tenha pessoas do lado de lá, no provedor, como você disse que tem um guri lá bom disso, né? Geralmente a gente tem um primo, cara, que é bom nisso, mas ele não leu 2 folhas do regulamento do Facebook, né? E isso pode ser um risco. Outra coisa, se o cliente escolhe e a gente demora para responder, até a gente responder já vem um caçamba de enxurrada de gente descendo o pau, entendeu? Então, eu acho extremamente fantástico, acho uma mídia instantânea, desde que provedores regionais como somos estejamos preparados para responder instantaneamente, com a mesma velocidade e com a mesma cordialidade e com a mesma profissionalismo. Não adianta escrever lá você, VC. Nós estamos falando de uma relação formal. Uma empresa com um cliente é uma relação de contrato. Então eu não posso liga aqui e escrever o aqui com AKY, cara. Né? Tipo, você com VC, né? Que são os que a gente vê normalmente aí no. Então, eu só queria inflamar um pouco disso, para que nós tenhamos realmente uma visão da oportunidade, mas também, junto com a visão da oportunidade, tenha a visão da responsabilidade. Aproveitando a deixa aqui, pessoal, alguém aqui tem um cartão Nubank? Levante a mão, quem tem um cartão Nubank? Alguém tem? Não? Quem? Dois? Ó, legal. Eu sou cliente do Nubank recente também.
E vai ser relevante esse tema porque a gente está discutindo aqui. Em função da experiência que vocês querem causar nos usuários de vocês, no cliente, até no potencial cliente de vocês têm que moldar a comunicação de vocês, de novo, pegando carona no que o Rogério estava dizendo, para que a forma como vocês se comunicam, inclusive no Facebook, transmita essa mesma experiência. Certo? Então, moral da história. O Nubank, por que eu usei o exemplo deles? Porque eles optaram por uma experiência extremamente informal. Isso para causar meio que uma quebra de paradigma, né? Naquelas operadoras de cartão de crédito, que geralmente aquele pessoal, né, tende a ser engravatadinho, bonitinho, te atende por senhor fulano, senhor Beltrano, não é? Então eles, para causar um choque nisso, o que eles fizeram? Eles quiseram causar uma experiência informal, aí você vai ver a linguagem de suporte técnico deles. É uma linguagem bastante informal, mas isso tem uma justificativa. É porque a experiência que eles querem causar, ela tende à informalidade. Tá bem? Então, o que o Rogério falou é extremamente pertinente, e se vocês forem atender para o Facebook, garantam que a forma como vocês estão atendendo as pessoas, tanto na velocidade da resposta, quanto no como você comunica, estão alinhados com a experiência que você quer causar. A minha mãe sempre me dizia, tu pode perder tudo, menos a educação e a cordialidade. E a outra coisa que ela sempre dizia é o seguinte, tu pode dizer tudo o que tu quer para uma pessoa, até chamar ele de filha disso, filho daquilo. Se tu não perder a educação, ele não vai ficar bravo contigo. Então, a mesma coisa a gente tem que tentar tratar o cliente. A gente pode dizer o que quiser para ele, até que ele está errado, até que aquilo lá não se justifique, aquela reclamação ali. Só que a gente tem que dizer isso de uma forma respeitosa, cordial, educada, né? E mostrar que a gente está ali para resolver o problema, não para criar outro. Porque ficar batendo boca é um troço que não tem cabimento. E o que a gente mais vê no Facebook é gente batendo boca, petralha e coxinha, né? E por aí vai, né? Isso aí não é legal para ninguém, né? No mercado corporativo, a gente não pode ter nem partido político, nem time de futebol. Tem que torcer para todos e se relacionar bem com todo mundo. Então esse é o recado que eu queria deixar, educação, cordialidade, resposta rápida, né? Pode dizer o que quiser, mas da forma correta. E sempre mediar as coisas de uma maneira positiva e construtiva. Eu acho que o Facebook, na raiz dele, o que ele é? Ele é uma ferramenta de mídia social para a interação das pessoas. No momento que a gente tem alguma reclamação, alguma coisa do gênero, aquilo ali, mesmo que a pessoa de repente tenha uma experiência de um bom serviço, aquilo ali ecoa. Assim como o inverso, que o Nicolas comentou bem, que os clientes do provedor lá da cidade de Ubici, eles tiveram uma ferramenta de marketing usando o Facebook. Isso aí foi legal, foi uma coisa que prosperou. Provavelmente algum cliente que tinha alguma reclamação para ser feita, ele não fez ali. Ele usou outro mecanismo de comunicação da companhia para chegar até essa resolução. E não precisou postar na internet dizendo, tá ruim o link, alguma coisa do tipo. Então, a parte do Facebook, ele é uma ferramenta a qual a gente tem que cuidar com muito carinho, com muita relação, porque ela é uma das portas de transmissão da imagem da companhia para fora. Assim como as pessoas, quando a gente tem um Facebook pessoal, a gente usa também da mesma forma, né? Posta as fotos, etc. Então, precisa ter um cuidado bastante grande, o Rogério comentou nisso, a produção de marketing, a produção de desenvolvimento de conteúdo, ele é importante. E ele é realmente um mecanismo para realizar muito mais venda, desde que bem manobrado pela companhia e pelos gestores desse conteúdo, né? Eu acho que a gente tem não só o Facebook, né? Tem vários mecanismos de comunicação, somos empresas de comunicação, então a gente tem que elevar isso. E o sentido todo do Facebook ou uma ferramenta que faça isso aí é o sentido que o Rogério comentou muito bem, que é a relação de atendimento do cliente. Ele precisa estar atendido, ele precisa se sentir atendido e respeitado pelaquela relação comercial. Então, não só Facebook, outras ferramentas também precisam ser muito bem vistas, desde 0800, desde qualquer outro mecanismo. Essa é a minha opinião. Rogério, deixa eu só trocar aqui o tópico, que nós nunca tivemos provedores de acesso a produto de massa. O Wi-Fi chegava em 60 por setor lá, a gente começava a entrar em pânico. Acho que muita gente viveu isso aqui. A fibra também, as nossas portas lá têm capacidade, e nós não temos um produto de massa. Tu trabalhou muitos anos com celular, fez implantação lá na Telesp celular e tudo. O celular dá para dizer que é um acesso de massa.
como é que é vender um produto massivo? Nós nunca fizemos isso, vai ser a primeira vez. Quem comprou a LTE aí vai ser um negócio que tu não precisa se preocupar com endereço nem com capacidade, tá? Então é só botar na mídia e vender. Como é que a Vivo, na época, antiga Telestra, hoje Vivo, né? Como é que ela tratava isso aí? Como é que ela se posicionava? Como é que a gente deve vender um produto de massa? Deixa eu só contar uma experiência minha, assim. Eu fazia muito treinamentos presenciais na minha empresa, né? E não é um produto de massa, o cara tem que ir na cidade, né? E a gente começou a fazer uns treinamentos pela internet, que o cara só precisa ter um computador praticamente para fazer o treinamento e um acesso à internet. E eu realmente me apavorei no início com a quantidade, com o aumento que deu. Eu cheguei a virar, assim, em 3 meses, 60% do faturamento da empresa para o outro lado. Foi uma coisa que comecei a vender um produto de massa e me assustei um pouco, né? E eu acho que o provedor vai viver esse susto, assim, quando ele começar a operar com LTE, com essas outras tecnologias que ele consiga atender em qualquer lugar, em qualquer endereço, de qualquer maneira, né? Como é que a gente se prepara para isso? Boa pergunta, muito boa. Até porque a gente vê o seguinte: quando eu participei de startup e era Telesp celular, logo depois da privatização, a gente tinha que desmistificar a tecnologia, né? Então a gente estava passando da antiga analógica para sistema digital da segunda geração do sistema digital. Isso já era uma mudança de comportamento. Quando a gente olha para dentro das teles, das grandes operadoras, o mercado e a avaliação que eles fazem é por market share, tá certo? Então, a forma deles captarem recurso não é através da venda propriamente dita, mas sim pelo quanto vai ter de investimento de acionista no mercado de ações. Tá? Então, uma empresa como um porte de grande operadora, ela estava muito e ainda até hoje é norteada pelo quanto que ela tem de market share. Qual é a fatia do mercado que ela compõe. E o quanto mais o market share é elevado, nem tanto quanto o EBITDA é, mas pelo market share se capta mais investimento. Aí, para a gente poder desenvolver uma empresa nesse porte, a gente vai com o caminhão de dinheiro que está chegando junto. Então a mídia de massa, né, aí nós estamos falando de um marketing massivo, a gente tem que trabalhar muito grande no estabelecimento de padrões. Os padrões passam a ser muito importantes. Ou seja, você tem que ter uma política muito bem estruturada da parte comercial. Oi? O plano de negócio, sim, sem dúvida. O plano de negócio tem que ser muito bem preparado, estabelecer as alianças que são, de um lado, os seus fornecedores, a capacidade que você tem de receber os insumos para poder entregar, e o outro lado é a capacidade e o quanto que você vai ter que subsidiar isso na entrada do cliente. E a gente vai viver isso aqui, eu acredito, com os nossos ISPs, pela característica de fibra ótica, né? Vamos fazer uma conta talvez meio burra, custa aí seus 500, 600 reais uma ativação de um cliente na fibra, o LU, mais hora técnica, mais o que tem que fazer em cima disso. E quanto que a gente cobra dele de upfront? A gente cobra 200 reais, 300 reais. Se esse dinheiro chega para a gente, ele não amortiza nem 20%, 30% do custo, né? Então, automaticamente, o custo do subsídio é muito alto. E o que a gente tinha que administrar nas grandes operadoras era isso. Ao mesmo tempo que o que nos pressionava era ganho de mercado, era essa impressão de passar a mão assim e vir cliente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho, era o quanto que tinha de dinheiro no caixa para fazer subsídio. Que é isso que vai depender da gente ter um bom planejamento de negócio, um bom planejamento de vendas, para a gente poder fazer esse negócio. Tá? A massa requer da operadora, de uma prestadora, e nós vamos passar por isso, pessoas muito bem preparadas e muito bem treinadas para poder responder a isso. Porque se você estabeleceu os padrões, agora os padrões têm que ser seguidos. E para os padrões têm que ser seguidos, as pessoas têm que ser treinadas. E aí isso também
no volume, nós estamos falando de capilaridade, até onde que nós vamos chegar com o nosso produto. Então, obviamente que, bem considerando a nossa realidade aqui como um provedor regional, a gente vai viver uma demanda grande sobre a massa, mas ela vai precisar usar algumas técnicas que nós usávamos nas grandes para poder administrar os nossos fluxos de caixas aqui. Porque eles vão depender do sucesso de uma operação de ampliação de negócios e de oportunidades que vão ter. Eu acho que essa demanda ela já está reprimida. E falasse a palavra certa, preparado. O pessoal está preparado para a demanda do mercado de massa, na tua opinião? Graças a Deus não, porque daí eu tenho trabalho. Mas assim, quando eu falo então, aí é que está. Muito boa, Paulo, obrigado pela pergunta. Quando a gente roda Brasil afora fazendo os treinamentos com relação à parte de capacitação comercial e a parte de planejamento e organização do negócio, a gente não vê só a ausência de um plano de negócio, como foi falado pelo Nicolas, com missão e valores. A gente vê também uma colcha de retalho do operacional, uma colcha de retalho entre a logística, entre a distribuição, entre o atendimento, entre a gestão da informação, o suporte, a TI, a venda e as pessoas. Ora, o que nós precisamos para poder fazer esse movimento de massa é a organização, é o planejamento. Aí nós precisamos, Paulo, fazer uma linha de planejamento que vá contemplando desde os primeiros elementos estruturais de uma organização. Quando a gente fala, por exemplo, de um Facebook não dar o tratamento, talvez a gente não tenha convivência com transparência como valor, entendeu? Aí nós estamos lá traçando esses primeiros passos e partindo para cada área da nossa empresa, de operações, de logística, de financeiro. Hoje um dos maiores problemas dentro das queixas de clientes é a fatura, é aquilo que ele não consegue ter visualização para pagar. E aí, obviamente, que nós precisamos preparar a quem? As pessoas. Então, além de ter processos, hoje a gente vê no Brasil uma movimentação de empresas estabelecendo fortes recursos para fazer CRM, para fazer a gestão da informação do cliente. Por quê? Porque agora ninguém mais quer perder a base. O Roberto Lima, que foi meu presidente na Vivo, chegou uma vez no auditório, tinha 500 gerentes da companhia lá e falou: tem uma notícia para vocês. A partir de agora vocês não precisam vender mais. Porra, alguns celebraram. Outros falaram: fodeu, velho, não vamos ser mandados embora. Nós somos de venda. E aí, o que é a resposta seguinte? Desde que vocês não deixem sair ninguém da base. Então, assim, adquirir novos clientes é cada vez mais saber como mantê-los dentro da base através de uma estrutura de processos e pessoas. Então, diante de um cenário hoje caótico, que a gente está entrando num cenário caótico agora, pelo menos tentando sair, a gente tem 6 meses pela frente, o modelo é de venda ou de atendimento? Sem termos de cenário. Sinalizar para o pessoal, porque o nosso papel aqui como Internet Sul é trazer vocês também estratégia de como atravessar esse momento de transição, E a nossa ideia é posicionar vocês bem certinho, para que não haja dúvida na cabeça de vocês de que situação que a gente está vivendo. Então, se é um modelo de atendimento, ou de expansão, ou de... Entende? Eu entendo e vou responder que nem meu irmão responde. Como é que é? Depende. Depende. A decisão está na mão de vocês e está na necessidade que cada um está enfrentando. Se vocês estão adquirindo muito cliente, mas estão perdendo muito cliente, o problema está no atendimento. O problema está na fidelização. Está na matriz que nós estamos estabelecendo para manter o vínculo e o relacionamento com o cliente, a fim de que ele não nos abandone. Rogério, eu fiz teu treinamento em EAD.